Muito bom, continuando aqui nosso estudo de Shmona Prakim, do Rambam. A gente já fez basicamente a grande maioria do livro que se relaciona a Tikkun HaMidot, a melhoria das Midot da pessoa, certo? O livro ainda vai falar, ainda tem mais 4 Prakim pela frente, que a gente vai falar sobre assuntos diversos ligados a Bechirah Chofshit, a escolha da pessoa, a profecia e alguns outros assuntos que o Rambam colocou no fim do livro. Mas a parte de Tikkun HaMidot, a priori, ela está quase completa. O Rambam já colocou todos os Yesodot, todos os princípios necessários que a pessoa comece a fazer um trabalho de Tikkun HaMidot. Agora, já que o nosso estudo aqui ele é semanal, a cada uma vez por semana, e às vezes não tem, meia hora por dia, e a gente acabou, às vezes, se prolongando em assuntos específicos que o Rambam trazia meio que por acaso, coisas que apareciam lá eram interessantes, importantes de saber, e a gente acabou focando um pouquinho mais e se estendendo um pouquinho mais em algumas questões, muitas vezes não fica claro como o Rambam construiu a shitá dele, a metodologia dele de Tikkun HaMidot. Por isso, o que a gente vai fazer agora, antes de dar seguimento no livro, antes de continuar para os próximos prakim, que falam de outros assuntos, é parar um pouquinho, tentar analisar como é formada a metodologia do Rambam, quais são os princípios que ele ensinou para a gente e como colocar isso na prática. E para colocar isso na prática, a gente vai justamente pegar midot específicas e tentar tratar elas, ver como se trata, como se melhora essas midot, essas virtudes, baseado no livro do Rambam Shmona Prakim. Então, vamos lá. Sempre que a gente for fazer Tikkun HaMidot, sempre que a pessoa for consertar, tentar melhorar uma das virtudes, ele precisa ter na cabeça 4 passos. São 4 passos necessários para que a pessoa consiga fazer o Tikkun HaMidot baseado no livro do Rambam. O primeiro dos passos é conhecer a metodologia em geral do Rambam. Certo? A gente já vai falar passo a passo no nosso ponto. O segundo passo é escolher uma das midot. Depois que eu escolhi a midá que eu quero consertar, o próximo passo é entendê-la melhor, saber exatamente aonde eu me encontro dentro dessa virtude. E o quarto passo é ver quais são os atos práticos que vão realmente me ajudar a letaquer nisso. Então, a gente vai fazer hoje, a midá que a gente pegou para começar, no primeiro dia, é a midá do orgulho, certo? A virtude midá de orgulho, e vamos tentar entender um pouquinho mais dela para conseguir fazer o Tikkun HaMidot baseado no Rambam. Então, vamos começar pela metodologia, certo? A metodologia é algo bem genérico, realmente não trata da midá específica, são os princípios que o Rambam colocou no começo do livro, no primeiro, no segundo e no terceiro capítulo do livro, que vão nos ajudar a realmente tratar do orgulho. Mas antes disso, antes de tratar do orgulho em si, a gente precisa conhecer de novo, relembrar um pouquinho essa metodologia. Então vamos colocar isso em ordem, colocar isso no lugar. O Rambam falou lá atrás, eu já repeti isso várias vezes, e é bom sempre repetir, que a pessoa é formada por 5 setores. Na nefesh da pessoa, na personalidade da pessoa, existem 5 setores. O primeiro dele é o setor instintivo, é o instinto da pessoa, as coisas que ele faz automaticamente por natureza. Esse é o primeiro. O segundo setor, que toma decisões dentro da pessoa, certo? Muitas vezes a pessoa faz alguma coisa por instinto. Não pensou, não planejou, instintivamente ele toma uma decisão. O segundo setor que faz a pessoa tomar decisões são os 5 sentidos. Muitas das decisões da pessoa são baseadas no que ele vê, no que ele ouve, no que ele gosta de comer, o paladar. Os 5 sentidos são muito importantes, são fatores que tomam decisões dentro do homem, certo? Todo mundo, como ele vê o mundo, como ele ouve as coisas, o que ele acha gostoso, ele gosta, ele vai atrás, ele corre, ele come. Então, isso daqui representa os 5 sentidos, eles também são um dos fatores que levam a pessoa a tomar uma decisão. Terceiro ponto que existe na personalidade da pessoa é a questão da imaginação. Os sonhos, a fantasia, a imaginação da pessoa, isso daqui leva muitas vezes a pessoa a tomar decisões. Tem um lado positivo da imaginação, que seria uma ambição concreta em que a pessoa pensa, olha, eu gostaria de fazer determinada coisa. E tem os sonhos que são fora da realidade, são fantasias que eles acabam puxando a pessoa para opções, para caminhos não bons.
Então, alguém que ele tem um trabalho, por exemplo, alguém que tem um emprego organizado, ele ganha bem, ele se sustenta com isso, de repente ele tem um sonho de virar astronauta da noite para o dia. Se ele largar tudo que ele tem, tudo que ele faz até agora e correr atrás desse sonho, não é algo real, não é algo que realmente ele consegue atingir, ele não tem como, ele não tem as habilidades necessárias, ele não tem as características necessárias para isso. Então, a imaginação muitas vezes tira a pessoa da realidade e leva ele para caminhos problemáticos. O quarto setor na decisão da pessoa são os sentimentos. O que a pessoa gosta, o que a pessoa odeia, o que traz para a pessoa felicidade, quando a pessoa sente inveja. Todos esses sentimentos levam a pessoa a tomar decisões no dia a dia. E o quinto setor, que define quem é a pessoa, define a personalidade e as decisões da pessoa, é o lado intelectual. Decisões racionais, no qual a pessoa para pensar, calcular, ele coloca na balança as duas opções e escolhe uma delas, certo? Então, esses 5 setores da nefesh, da personalidade da pessoa, definem quem ele vai ser, definem o que ele vai fazer. Então, esses são os 5 setores que o Rambam trouxe. Porém, o Rambam falou para a gente o seguinte, olha, com relação ao instinto e o lado imaginativo da pessoa, a gente não tem controle sobre eles. Já que a gente não tem controle sobre isso, não tem nem o que trabalhar. Por isso, quando a gente for pensar em Tikkun Amidot, o instinto e a imaginação não vão fazer parte de Tikkun Amidot de acordo com o Rambam. De acordo com o Rambam, a gente tem que focar somente nos outros 3 setores a priori para fazer o Tikkun Amidot. Nos 5 sentidos. 5 sentidos seriam os atos que a pessoa faz na prática, o que a pessoa escolhe ver, ouvir, mexer, etc. Nos sentimentos e o intelectual, o racional, conhecer as midot. Porém, os sentimentos também são muito difíceis de ser trabalhados. Até porque, de forma geral, os sentimentos, na verdade, eles são uma expressão das virtudes da pessoa. No sentimento você encontra quem essa pessoa é. E não, então, a pessoa que ele é orgulhosa, ele tem um comportamento meio arrogante, ele tem um sentimento de que ele é especial. Então, o sentimento ele está muito misturado com a midá e não dá para fazer lá justamente o trabalho das midot. Então, de acordo com o Rambam, se a gente analisar a metodologia dele, que é tudo que a gente fez até agora, no Tikkun Amidot, para que a pessoa consiga consertar e melhorar uma midá, ele tem que focar em 2 setores da nefesh. No setor racional, no intelecto, no conhecimento, e nos 5 sentidos, que são os atos práticos da pessoa. Esses 2 setores, de acordo com o Rambam, são onde vai acontecer na prática Tikkun Amidot. Então, alguém que está buscando melhorar, consertar uma midá, ele tem que focar nos atos e na compreensão dessa midá. Essas 2 coisas vão trazer para ele a força, a capacidade de melhorar, de consertar alguma midá. Certo? Por que a Shitá do Rambam é melhor que outras, digamos assim? Existem várias shitot de como melhorar as midot, de como mudar, de como se fortificar, de como consertar algum problema que a pessoa tem. O que o Rambam tem de especial? Então, se a gente parar para pensar um pouquinho, sabe, às vezes você ouve um shiur sobre algum assunto, e o shiur foi assim incrível, você saiu de lá todo empolgado. Eu vi uma vez um shiur sobre levater, sobre abrir mão, sobre a importância disso, e quem deu o shiur, ele contava várias histórias e trazia vários lugares de Hazal que falavam da importância de levater, etc, etc, etc. E o shiur foi extremamente empolgante, e achei muito legal, até repetir ele uma oportunidade ou outra. Mas se você para pensar depois, tem muitos shiurim que, embora sejam extremamente empolgantes, faltam 2 coisas. A primeira coisa são as ferramentas. Às vezes ele não te dá ferramentas de como realmente trabalhar aquilo. Ele falou sobre a importância de abrir mão numa discussão, mas ele não te falou quais são as ferramentas que vão te levar a fazer isso. Como se alcança? Se a gente pensar no orgulho, um shiur interessantíssimo sobre como orgulho é algo negativo, se ele não te der ferramentas práticas de como realmente mudar isso, por mais empolgado que você fique, você não vai saber como fazer. Você não vai saber como trabalhar isso. Então, uma coisa que falta em muitos shiurim, em muitos livros, às vezes, que falam sobre Tikkun Amidot, é ferramentas. Isso o Rambam te dá. Isso o Rambam fala como atingir essas ferramentas, como chegar nelas. Ele não vai falar exatamente quais são as ferramentas, porque o Rambam não fala sobre cada midá e midá, sobre cada virtude e virtude, mas ele fala de forma geral onde encontrar as ferramentas. E a segunda coisa é que muitos shiurim baseiam
no sentimento, no emocional da pessoa. Então, você fica empolgado, você ouve uma história emocionante, isso te dá vontade de fazer aquilo, só que o emocional, ele sobe e desce. Naquela hora você ficou empolgado, depois você já não está mais tão empolgado, você já esqueceu um pouquinho, você perde a empolgação e você acaba meio que deixando de lado tudo que você aprendeu. E o Rambam, ele foca principalmente não no emocional, ele foca principalmente no racional. Entender o problema daquela midá. A verdade é que nem todo mundo é movido pela racional, muita gente é mais movido principalmente pelo emocional, mas o Rambam, ele está falando, olha, o ideal é que a pessoa chegue na conclusão de que essa midá, essa virtude que a pessoa tem, é algo errado, é algo que não deve ser continuado, não deve ser mantido, tem que ser mudado. Quando a pessoa chega numa conclusão clara e objetiva de que aquilo é errado, ele vai ter forças para trabalhar depois. Quando ele se baseia, o Tikkun Amidot se baseia somente no emocional da pessoa, nem sempre isso se mantém por muito tempo, certo? Pode ser que com o tempo vai diminuindo a empolgação, vai apagando o fogo e aos poucos, a pessoa acaba desistindo. Por isso, quando o Rambam fala que a gente tem que focar no racional e nos atos, ele está dando para a gente justamente as duas coisas. Quando eu te falo para focar no racional, que você entende exatamente do que você está tratando, entende o assunto, entende por que ele é problemático, isso vai te dar forças para seguir em frente, vai te dar forças para manter essa decisão, certo? Toda decisão que a pessoa toma racionalmente, que ele parou, pensou, analisou e viu que esse é o caminho correto, tem muito mais chance dele se manter nisso. Alguém que toma uma decisão baseada no emocional daquele momento, nem sempre, depois de um tempo, ele vai parar para pensar, por que eu fiz isso? Por que eu segui esse caminho? Por que eu escolhi essa faculdade? Por que eu escolhi estudar isso e não aquilo? Quando é baseado no emocional, nem sempre se mantém. Então, o Rambam dá para a gente como manter isso, usando o racional, entendendo os problemas dessa midá. E, por outro lado, ele dá para a gente os atos. Ele fala para a gente quais são as ferramentas para consertar isso. Então, você tem a vontade e você tem as ferramentas, agora você está pronto para fazer Tikkun Amidot. E um dos melhores livros para fazer isso, para ajudar a pessoa, é um livro chamado Orchot Tzadikim. É um livro que foi traduzido para português, chama Psicologia dos Justos, em português. É um livro azulzinho, traduzido pela Sefer, com a Shivá de Kotia. Esse livro, Orchot Tzadikim, a Psicologia dos Justos, ele basicamente, ele segue muito a ideia do Rambam. Ele tem uma lista lá de umas 20, 25 midot, virtudes, e ele fala quais são os problemas de cada uma e onde elas aparecem, em quais atos do dia a dia da pessoa elas aparecem. Então, quando você pegar esse livro e falar, olha, eu quero essa midá específica, você vai aprender por que ela é ruim ou por que ela é boa. Por que ela é ruim eu preciso mudar, ou porque ela é boa eu preciso manter ela do jeito que ela está. E quando você começar a analisar onde ela aparece, em que atos da pessoa, do dia a dia, isso daqui aparece, você vai automaticamente aprender como mudar ela. Então, se ela aparece no andar da pessoa, no modo como a pessoa anda, você vai aprender que mudar o andar vai te ajudar a consertar aquilo, como a gente vai ver com relação ao orgulho, certo? Então, esse livro, Orchot Tzadikim, ele ajuda muito a criar essas ferramentas sobre cada uma das virtudes. Então, a virtude que a gente vai pegar hoje, a primeira que a gente vai começar, na continuação a gente vai falando sobre virtudes diversas, só para tentar colocar na prática toda essa ideia do Rambam, é a questão do orgulho. Tá bom? A midá de gavá, orgulho. Geralmente, se você perguntar para alguém qual o contrário de orgulho, a resposta que você vai receber é humildade. Existe o cara orgulhoso, existe o cara humilde. Isso daqui é a midá de orgulho. Porém, isso está errado. Humildade não é o contrário de orgulho. Por quê? Orgulho é alguém, se a gente tentar definir o que é o orgulho, isso daqui ajuda muito a pegar um dicionário, certo? Às vezes o dicionário pode te facilitar todo o pensamento de o que é orgulho, tentar entender. Mas o que é orgulho? Orgulho, basicamente, é alguém que se aprecia demais. Alguém que dá valor demais a si mesmo. Se o orgulho é alguém que dá valor demais a si mesmo, qual seria o contrário dele? O humilde, a pessoa humilde não é alguém que se despreza. Humilde é alguém que reconhece o lugar dele. Ele sabe o que ele tem de bom, ele sabe o que ele tem de ruim. Ele não se despreza, ele reconhece onde ele está. O contrário do orgulho não é a humildade. O contrário do orgulho é alguém que se auto-menospreza.
Alguém que não se considera bichlal, que mesmo as coisas boas ele vê como se fosse ruim. Ele não dá valor nenhum a si mesmo. Esse é o contrário do orgulho. Então, como o Rambam falou no quarto que esse é um dos princípios para conseguir começar o Tikkun Amidot. Você precisa conhecer a Midah. Você precisa saber qual virtude você está se tratando. A virtude que a gente está se tratando assim, nesse momento, então, não é orgulho, não é humildade, não é auto-menosprezo. A nossa Midah, que a gente está tratando agora, é o quanto a pessoa se aprecia ou não. Tem aquela pessoa que se aprecia demais, ele é chamado de orgulhoso, que se aprecia de menos, é o contrário, é o auto-menosprezo. A gente quer buscar o caminho do meio, no qual a pessoa dá apreço a si mesmo, se valoriza, mas não de forma exagerada, não de forma extrema. Ou seja, essa midá que a gente está procurando, esse é o caminho do meio que a gente procura. Se a gente deixar nos nomes de orgulho e humildade, esses nomes significam muitas coisas por aí, cada um vê isso de uma forma diferente. Então é importante primeiro definir qual é a midá, quais são os dois extremos e qual é o caminho do meio que a gente busca chegar. Esse é o segundo passo, certo? Então o primeiro passo era a metodologia do Rambam, que é bem genérico, que a gente falou. O segundo passo é escolher e definir exatamente a midá que a gente está buscando consertar. O terceiro passo é descobrir aonde eu estou. Como o Rambam falou, esses três lados, os dois extremos e o caminho do meio, é um sarguel, é uma régua. Eu preciso saber onde eu estou. Depois que eu descobrir onde eu estou, eu posso saber onde eu quero chegar. Então a pessoa precisa saber, eu sou alguém orgulhoso? Eu sou alguém que me aprecio demais e dou valor demais a mim mesmo? Então tá bom, eu preciso chegar na humildade, quer dizer, eu preciso diminuir esse apreço próprio. Ou talvez eu sou alguém que não dou valor a mim mesmo. Eu tenho baixa autoestima, eu não me valorizo, eu me desprezo. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que chegar na humildade. Agora, como você atinge o caminho do meio? O Rambam falou para a gente o seguinte, quando você está em um extremo e você quer atingir o caminho do meio, você não adianta fazer só o que é o comum no meio. Você tem que puxar para o outro lado, você tem que fazer atos que se encontram no extremo oposto, e aos poucos você vai mudando até chegar aqui. Aí quando você chegar no caminho do meio, quando você sentir que você tem o sentimento que a sua midá está no caminho do meio, aí você para. E aí você fica ali no meio. Certo? Então a gente tem que primeiro reconhecer a midá, definir ela, definir quais são os dois extremos e qual é o caminho do meio. Depois disso, é preciso que a pessoa perceba onde ele está. Certo? Precisa de um autoconhecimento. Aqui nenhum livro vai te explicar isso. Você precisa saber quem é você. Certo? Não adianta tentar descobrir quem é você lendo um livro. Você precisa realmente parar para pensar em qual extremo eu estou. E aí a gente começa o Tikkun Amidot. E aí começa o Tikkun Amidot, como no nosso caso, a questão do orgulho. Então aqui também, dois lados, como a gente falou antes, o lado racional e o lado dos atos. Se a gente for para o lado racional, certo? Para deixar claro, é possível que o shiur aqui seja extremamente mexamem, extremamente entediante, certo? Porque a gente não está focando no emocional, eu não vou contar historinhas sobre pessoas que eram orgulhosas e se tornaram humildes, porque embora essas historinhas empolguem e deixem a pessoa emotiva e queira fazer isso, nem sempre isso dura muito. Então, se a aula for extremamente entediante, isso não tem problema nenhum, porque nem sempre é empolgante fazer Tikkun Amidot, certo? Melhorar nem sempre é super divertido. Às vezes é um trabalho e às vezes é chato, mas tem que ser feito. Vou tentar não ser muito entediante, mas pelo menos é importante saber que o ponto aqui é conhecer as ferramentas necessárias para fazer isso. Então, quando a gente fala do orgulho, de novo, nesse livro, Hot Tzadikim, A Psicologia dos Justos, ele traz lá vários pontos que demonstram quanto o orgulho é negativo. Então, ele fala que a Kadosh Baruch Hu fala para a pessoa orgulhosa, olha, eu e você não podemos morar juntos. Alguém que é orgulhoso, ele ocupa espaço demais. Então, Deus fala para ele, ou eu ou você. Ou seja, de certa forma, alguém orgulhoso, ele afasta a Kadosh Baruch Hu. Ele fala, Deus, não dá eu e você, nós dois estamos no mesmo nível, então ou eu ou você. Então o orgulho, de certa forma, distancia, afasta muito a pessoa do caminho de Avodat Hashem. Então aqui a gente vê que o orgulho é algo negativo. E você começa a analisar, começa a perceber pessoas orgulhosas, você vê que eles têm menos amigos, as pessoas gostam menos dele. Então você vai vendo que o orgulho causa prejuízos para a pessoa. Prejuízos espirituais, prejuízos sociais, várias questões que são problemáticas no orgulho. Então, esse é o lado racional, é tentar entender realmente qual o negativo do orgulho. Mas vamos passar para os atos, que é o principal ponto.
como o Rambam falou, a principal forma de letaken amidot, de consertar as midot, a principal ferramenta são os atos. Então, por exemplo, ele fala o seguinte, alguém que ele não consegue dar tzedakah, ele não consegue ajudar os outros. Como ele faz para mudar isso? Então, ele fala assim, se a pessoa tem 1.000 shekel para dar, a pessoa tem 1.000 shkalim que ele quer dar de tzedakah, ao invés de dar um cheque ou 5 notas de 200 shkalim, ele tem que dar 1.000 vezes um shekel. Coloca um shekel aqui, um shekel lá, um shekel lá, um shekel amanhã, um hoje, um a cada dia. Quando a pessoa repete o mesmo ato 1.000 vezes, isso daqui faz com que aquela midá, aquela virtude se torne parte dele. Então, na midá de Gavá, a gente vai justamente tentar entender quais são os atos, qual é o comportamento da pessoa que demonstram Gavá. E mudando esse comportamento, a gente vai mudar o interior da pessoa. Então, aqui, algo que é muito importante para conseguir as ferramentas é o que é chamado em hebraico Sfat HaGuf, linguagem corporal. A linguagem corporal da pessoa demonstra muitas vezes as midot dele. Então, se a gente for buscar qual é a linguagem corporal da pessoa orgulhosa, certo? A gente vai tentar sair do orgulhoso para o humilde. Então, a gente vai fazer atos que são o extremo oposto, é alguém que se menospreza, para chegar no humilde. A verdade é que poderia fazer o contrário, mas a maioria das pessoas está para o lado do orgulhoso do que para o lado auto-menosprezo, então a gente vai buscar desse lado. Então, alguém orgulhoso, certo? Para pensar alguém orgulhoso. Que tipo de comportamentos ele tem? Então, o primeiro comportamento que a gente encontra em alguém orgulhoso é que ele anda nariz para cima, certo? Ele anda com os ombros para cima, ele põe a cabeça para cima, como se ele não precisasse de mais ninguém. Então, essa linguagem corporal de alguém orgulhoso vai mostrar para a gente que tipo de comportamento combina com ele. E quando a gente perceber isso, a gente vai para o lado contrário. Então, alguém que ele próprio é orgulhoso, ele quer mudar essa midá, ele tem que perceber o que na linguagem corporal dele demonstra orgulho e fazer o contrário. Então, se o cara orgulhoso, ele anda com a cabeça para cima, ele anda com os ombros elevados como se ele fosse importante, cheio de si, ele, pelo contrário, ele vai começar a andar um pouquinho mais abaixado, olhando um pouquinho para baixo, certo? Assim, Hazar falam que a pessoa tem que olhar com os olhos para baixo e o coração para cima. O coração tem que estar ligado com a Kadosh Baruch Hu, mas os olhos para baixo. Então, esse comportamento de olhar para baixo, que é um comportamento de humildade, e muitas vezes é pelo contrário, é um comportamento de alguém que não tem muita autoestima, o contrário do orgulhoso, certo? Alguém mais envergonhado, que não tem autoestima, geralmente ele olha para baixo, ele não olha as pessoas olho no olho, como se estivesse no mesmo nível. Ele olha um pouquinho para baixo. Então, quando a pessoa mudar o comportamento, é exterior, certo? Ele não virou agora humilde. Ele está se comportando externamente com atos, com uma linguagem corporal que representa a humildade. Isso, aos poucos, vai transformando ele, certo? Porque, como o Rambam começou o livro, da que nefesh adam achad. A nefesh da pessoa é uma só. Os 5 setores que a gente falou que existem na nefesh influenciam um ao outro. Então, o comportamento da pessoa na Sfat HaGuf, na linguagem corporal, vai influenciar também as midot. Outro ponto do orgulhoso, a fala. Alguém que é muito orgulhoso, que está cheio de si, ele fala alto. Ele fala alto porque ele tem certeza que o que ele está falando é correto e não tem que ter vergonha. Então, o Ramban traz, por exemplo, na Igeret Ramban, aquela carta do Ramban famosa que tem gente que lê todo dia, uma vez por semana, ou uma vez por semana, o Ramban fala, se você quer tirar de você mesmo o cas, a raiva, e você quer se tornar alguém humilde, você quer buscar humildade, começa a falar um pouquinho mais baixo. Quando você fala alto, quer dizer que você está cheio de si, você tem certeza que o que você fala é importante e você quer que todos ouçam, porque como as pessoas não vão te ouvir? Quando você começa a falar um pouquinho mais baixo, isso daqui aos poucos vai deixando a pessoa um pouco mais calma e vai trazendo para ele justamente a humildade. Então aqui também é um ato prático, é um ato físico que demonstra orgulho e a gente vai buscar o lado contrário. Alguém orgulhoso também, quando alguém está discutindo um assunto, alguém pede uma opinião, mesmo que não foi para ele, ele sai dando opinião para todo mundo. Porque ele sabe de tudo, ele entende de tudo, ele vai falando dessa forma. Então, alguém que quer buscar consertar a midá de orgulho, ele tem que fazer o contrário. Ele tem que começar a ficar quieto. É um ato externo, é algo que ele está se forçando a fazer isso, mas aos poucos isso daqui vai transformando ele em alguém humilde. Então, às vezes, mesmo quando pedirem a opinião dele,
ele vai ter que ter a humildade de falar, desculpa, eu não sei. Ou ficar quieto, certo? Então, ficar quieto aqui vai justamente ajudar ele a consertar a midá de humildade. Ou, por exemplo, o andar, o modo como a pessoa anda. Aparece no Pasuk em Yeshayahu, assim a Gemara aprende em Masechet Shabbat, que um dos motivos que destruíram o Beit HaMikdash foi Yan ki gavu benot Zion, e o Pasuk vai falando sobre como era o comportamento das meninas em Jerusalém. Elas andavam com a cabeça erguida, com os ombros para cima, e elas levantavam a cabeça, dava para ver bem a garganta, certo? Porque elas andavam bem assim, bem com o nariz empinado, e elas tinham um andar devagarzinho, como se estivesse desfilando, certo? Elas andavam um pé do lado do outro, eles não davam um passo normal. Parece na Gemara que o calcanhar do pé que deu o passo para frente chegava no dedão do pé anterior. Quer dizer, andavam devagarzinho. Então, alguém orgulhoso, ele tem aquele andar calmo, tranquilo, como se ele dominasse o lugar, ele não tivesse pressa para nada. Por que eu vou ter pressa? Eu tenho pressa porque tem alguém me esperando? Ele que espera, eu sou muito mais importante. Então, não tenho pressa para nada, eu posso andar calmo, tranquilo. O andar da pessoa, muitas vezes, também, nem sempre representa orgulho, mas muitas vezes ele pode representar justamente o orgulho, certo? Então, aqui também, Sfat Guf, linguagem corporal, que demonstra orgulho, a gente vai fazer pelo contrário, ele vai mudar os passos. Então, aparece na Gemara, por exemplo, de alguém que estava andando em algum lugar e começaram a comentar, olha como aquela pessoa anda bonito, tem um bom desfilar, tem uma boa andada. E quando ouviram isso, quando ele ouviu que estavam falando dele assim, ele começou a tomar mais cuidado na forma como ele anda, para ficar melhor ainda, para ficar mais bonito. E ele foi castigado por isso. Então, o modo como a pessoa anda também é muito ligado com o orgulho da pessoa. Outra coisa ligada ao orgulho, tá bom? Se abrir o Orchot Tzadikim, você vai ver que ele fala de várias coisas. Ele fala sobre a fala, sobre o modo de andar, sobre como a pessoa deixa a cabeça elevada. E outra coisa que traz orgulho também são as roupas. Muitas vezes a gente coloca uma roupa chique, uma roupa de marca, uma roupa bonita para aparecer, para mostrar para os outros como nós somos importantes, como a gente é rico, como qualquer coisa relacionada ao orgulho. Então, alguém que quer buscar diminuir o orgulho, alguém que quer buscar consertar a midá de orgulho, ele tem que ir para o outro extremo. Ele tem que usar roupas, às vezes, que não são nem roupa padrão, às vezes até um pouquinho abaixo do que o padrão. E aos poucos, ao andar dessa forma, ao se autodesprezar temporariamente, certo? É importante saber que esse autodesprezo que a gente está buscando aqui na pessoa é temporário, só até chegar à humildade, ao meio. Quando ele vai se comportar dessa forma, muitas vezes isso vai trazer para ele justamente a forma de consertar o orgulho. Então, todos esses comportamentos juntos, abaixar a cabeça, falar mais baixo, andar de uma forma um pouquinho mais rápida, não como se você fosse dono do mundo, colocar roupas mais simples, vão tirar a pessoa do orgulho, vão consertar o orgulho, vão tirar ele do lado do extremo do orgulho, aos poucos vão levando ele para o outro extremo, do autodesprezo, para chegar sempre no caminho do meio, no caminho da humildade. Ou seja, entender a ideia do orgulho, porque o orgulho é problemático, que danos, que prejuízos ele traz para a pessoa, e entender aonde no comportamento da pessoa se encontra o orgulho, para poder se comportar de forma oposta, vão ajudar a pessoa a mudar justamente essa midá, certo? Então, se a gente pegar a metodologia do Rambam, é basicamente baseado nisso, na questão racional e na questão de atos práticos, físicos, que transformam a personalidade da pessoa. Só um exemplo curto para o lado contrário, certo? Alguém que ele se despreza, ele não se valoriza, certo? O lado oposto, o extremo do orgulho. Tem algo que é conhecido como posição de super-herói, certo? Algo psicológico hoje em dia que criaram, posição de super-herói. Alguém que está com medo, que ele está preocupado quando ele vai dar uma palestra, ele vai encontrar alguém, e ele está sentindo baixa autoestima, ele não está sentindo que ele consegue, que ele tem poder. Então, o que os psicólogos falam é algo chamado de posição de super-herói. Ele coloca as duas mãos na cintura, estufa o peito e olha para cima. Aquela foto famosa do super-homem, ou desses super-heróis que têm todo o poder, eles não têm medo de nada, eles estufam o peito, eles olham para cima, sempre para o longe. Alguém que fica 30 segundos assim antes de encontrar com alguém, os psicólogos falam hoje em dia que isso faz, essa posição faz com que o corpo
libere vários químicos que dão para a pessoa mais força, mais vontade, mais autoestima. Então, comportamentos físicos realmente influenciam a química da pessoa e a personalidade dele. Então, alguém quer sair do autodesprezo pelo menos para chegar no humilde, então ele vai ter que se comportar de forma orgulhosa, ele vai ter que fazer atos de orgulho para realmente puxar ele para o caminho do meio. Tá bom, basicamente isso é com relação ao orgulho. Obviamente, foram exemplos, certo? Cada um pode ver orgulho de formas diferentes, cada um pode reconhecer nele mesmo o que representa o orgulho nele mesmo. Os exemplos que eu fui dando são exemplos que aparecem no Orchot Tzadikim, basicamente, ou que eu fui pensando e cheguei nisso, mas cada um ele pode encontrar orgulho de formas diferentes e automaticamente ele vai saber qual é o comportamento que ele vai ter que fazer para puxar ele para o caminho contrário. Então, semana que vem, a gente escolhe mais alguma midá, mais alguma virtude para tentar, de novo, entender qual é o racional por trás da virtude, quais são os danos que ela causa e por que ela não deve ser feita, e quais são os atos que vão levar realmente a pessoa a consertar essa midá. Então, semana que vem a gente continua. Boa noite, até mais.